Bom dia, tudo ótimo com você, tudo bem? Espero que... Senhor, você já me deu mais uns 15 anos aí, né? Ó, eu tô com dificuldade de viver com meus 40 anos. Você ainda fala, Senhor, vou precisar de terapia já, entendeu? Tá difícil. A gente entra também na andropausa, os cabelos da perna estão caindo já, barriga já tá gigante. Senhor, né? Vou rezar para você essa noite. Gente, bom dia a todo mundo. Espero que vocês estejam bem, estejam ainda se cuidando, porque a gente cria uma rotina e na rotina a gente acaba se acostumando e achando que está tudo bem, né? Só lembrando a vocês que o que essa doença matou em 10 meses de pandemia, nos primeiros 5 meses, ela matou 30% e nos últimos 5 meses matou 70% das vítimas. Então, na verdade, a gente está assim, dentro de uma rotina, a gente está acostumado, mas tem que tomar cuidado. O vírus tem lá uma capa de gordura, né? Então, por isso que tem que lavar as mãos, né? Porque o sabão quebra a capa de gordura, o vírus morre, o álcool também faz a mesma coisa, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que sair, quando for sair à rua, máscara mesmo, evitar, eu sei que vocês estão loucos, né, para academia, né, para voltar a ter vida social, mas cuidado, não é legal ainda. Vocês não são do grupo de risco, mas se você se contaminar, tem gente na sua casa que pode se prejudicar. Às vezes mora com a avô, mora com a avó, certinho? Então, o pessoal aí já entrou. Vamos começar, né? Nós, na última aula, falávamos sobre vidas secas, aí eu comentei por alto do 15, que cai bem menos, né? Então não precisamos aprofundar tanto. A mesma coisa na aula de hoje, nós vamos ficar mais tempo, muito mais tempo com Capitães da Areia e menos tempo aí com o Caminhos Cruzados, né? Porque ele realmente, quando tiver uma aula específica para ir para o vestibular que ele cai, que é o Unicamp, aí a gente aprofunda nele, tá? No mais, a gente tem que lembrar que estamos na mesma época, né? Então, estamos na segunda fase do modernismo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente falar de forma mais clara. Vocês já devem ter recebido o material aí, né? Beleza. Então, é esse o nosso foco de hoje, né? Capitães da Areia. Então, da mesma forma que eu falei semana passada, eu vou falar hoje para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui um. Chegou mais gente aqui. Beleza. Ó, toda vez que for uma obra narrativa, isso pode ser de qualquer época, de qualquer momento, tá? A época eu vou te dar dois modos, dois instrumentos de interpretação dessas obras que a gente considera narrativa. Então, a primeira você já conhece, né? Chegou mais gente. Ó, você faz aquela pirâmide, a gente viu isso a aula passada, ela serve para qualquer obra, tá? Ó, de um lado, vamos separar aqui ao meio, certo? E a gente coloca aqui, ó, os protagonistas de um lado, protagonistas, ok? E aqui a gente coloca os antagonistas, certo? Então, nessa obra, por exemplo, nós temos o Pedro Bala. Vou cliquei no botão que não era para clicar ainda. Ó, pegou mais um. Nós temos o Pedro Bala, que é o líder, tá? Inclusive, ele tem o apelido de bala porque ele joga a capoeira rapidamente. No mundo da capoeira, a gente dá o apelido dependendo da característica daquele jogador. Então, se o sujeito é mais lento, se ele é mais rápido, se ele é gordinho, se ele é preguiçoso, se ele é professor. Então, cada um vai ganhar uma identidade secreta. Mas essa identidade secreta a gente também dá não só para aquele que joga capoeira, mas para aquele que é herói. E a gente também usa identidade secreta para aquele que tem na guerra. Quem leu Mayomba aí sabe, né? Os nomes reais são omitidos para preservar a identidade desses grandes guerrilheiros. E os heróis também, né? Batman é uma coisa, Bruce Wayne é outra, né? E assim por diante. Então, Pedro Bala, a gente pode interpretar Pedro Bala. Logo depois nós temos o professor,
o professor, que é o único alfabetizado aí do grupo, tá? Nós vamos ter, depois do professor, o sem pernas. Não é que ele não tenha pernas, né? O sem pernas, ele teve uma deficiência, ele tem uma perna maior que a outra e virou um apelido, né? O sem pernas. Nós vamos ter o volta seca, vai ter a Dora, ok? E depois nós vamos ter os outros meninos, né? Os coadjuvantes, como o gato, o pirulito e mais cerca de 50 crianças. Todas elas dormem num armazém abandonado chamado Trapiche. Se você já foi no litoral alguma vez, litoral de Santos, tem muitos galpões que são usados para armazenamento de grãos e exportação. Quando esse galpão já está velho, desativado, a gente chama de trapiche. Então, eles dormiam ali, né? Eles não têm pai, os pais morreram na epidemia de varíola. E para viver, para comer, né? Infelizmente, eles têm que roubar, né? Então, essa é a vida deles. Aí, é o seguinte, quando eu passar para o segundo nível, a gente já discutiu isso, né? O segundo nível é o nível da significação das personagens. O Pedro Bala, ele vai significar o líder, mas é um líder carismático, porque tem menino lá que até é maior que ele, mas não briga com ele, respeita. Então, ele conseguiu, de alguma forma, marcar sua presença. Como que ele virou líder? Ele virou líder ganhando o Barantão, que era o líder anterior, né? Eles arrumaram uma briga, ó, quem ganhar a briga fica líder, né? E a briga tinha que ser só de capoeira. O Barantão ele foi desleal e usou uma navalha, né? Mesmo assim ele perdeu. Então, mas acabou dando uma navalhada no rosto do Pedro Bala. Então o menino ele é pobre, meio loiro mesmo, de cabelo claro, né? Mas com uma marca de navalha aqui. E se a gente for lá no Lombrosa, na sociologia, lá dos Estados Unidos, ele catalogou o rosto do delinquente, que o delinquente tem um formato X, tem tatuagem, não sei o quê, puramente preconceito, óbvio, né? Mas aí nós vamos usar esse estereótipo aqui na obra também, certo? O professor é o alfabetizado, né? E ao ler tanto histórias de lazer para os meninos em noite de chuva, por exemplo, iluminados por uma vela, ele também cria uma situação de ler os jornais. Então, eles acabam sabendo o que as pessoas pensam deles, né? Então, ele lê manchetes nos jornais do tipo vagabundos, delinquentes, pilantras, ordinários, e ele fala, gente, nós somos assim mesmo porque a gente não tem comida, a gente não tem quem olha a gente, ninguém dá trabalho para a gente, não tem como viver. Quer dizer, então a gente acaba entrando aqui numa linha de fake news, que você pode usar isso como repertório cultural, tá? Mesmo porque a obra começa em flashback, né? Os meninos só podem ficar no trapiche enquanto são menores. Então, você imagina aí dos 14 anos até os 17 anos, isso aqui é a vida que vai ser narrada na obra. Com 18 anos, eles ficam adultos, certo? E aí a perseguição militar fica muito maior contra eles, porque agora eles podem ficar efetivamente na cadeia. Só que essa parte aqui, ó, de adulto, é a parte que vem no capítulo 1, tá? Então a obra é em flashback, ela tem uma inversão de tempo. E no começo da obra, então, nós temos o padre José Pedro indo no jornal comunicar uma denúncia contrária à elite de Salvador, onde se passa a história, dizendo que os policiais batem nos meninos, que o centro de ressocialização, aqui em São Paulo a gente chamava de FEBEM, hoje é Fundação Casa, lá era um centro, né, de reclusão do menor, naquela época, anos 30, né? Lembramos que essa obra está na segunda fase do modernismo. Então, ele está denunciando que os policiais batem, que o centro de ressocialização não funciona. Olha o tanto de tema de redação aí, né? Ó, excesso de abuso de poder, né? Outra, ressocialização, presídios, sistema prisional, tá? O prefeito é omisso, o delegado é omisso, o governador é omisso, ele denuncia isso. Onde o jornal publica a denúncia do padre José Pedro? Lá no final do jornal, depois dos classificados, numa página pequenininha, quase que escondido. Enquanto na primeira página vem os grandes dominantes da cidade, os que representam a organização da cidade, né, que é justamente o prefeito, o delegado e o chefe de polícia, fazendo propagandas de quanto o sistema é de qualidade, tá? Bom,
Então, aí você vê que essa obra já tem um viés mesmo político muito grande. E quem vai ler tudo isso que estou dizendo para vocês, para os meninos, é o professor. Então, o professor, ele vai ser o líder intelectual, beleza? O sem pernas, ele vai ser uma espécie de espião, né? Porque uma das funções dele era sensibilizar quem morasse nas mansões de Salvador. Vamos reconstruir Salvador aqui, gente. Então, eu vou chamar aqui, ó, de Cidade Alta, beleza? Aí tem um morro aqui, e lá embaixo tem o mar, né? E nesse mar aqui a gente chama de Cidade Baixa. Cidade Baixa é o lugar da liberdade, é o lugar da coletividade, onde mora o trapiche, onde tem o trapiche, né? Então, o que que o Sem Pernas faz? Ele chega na Cidade Alta, né? Ele tem uma perna menor do que a outra, manca. Olha só, outro menino que você pode usar como repertório cultural. Aliás, gente, deixa uma folhinha separada aí, ó, para usar vidas secas como repertório cultural. Vai ter N temas na aula de hoje. Aí você vai entender que você pode usar isso aqui para 20 temas diferentes, tá? Se não for mais. Então, aí, aqui nós temos o menino. Olha só os temas. Ele é negro, pobre, analfabeto, manco. Ele condensou tudo o que a sociedade tem de ojeriza, né? Que quer se afastar desse cara. E hoje também a aula, às vezes, tem alguns momentos que ela vai ser impactante para você pensar, né? Por exemplo, tem a cena do estupro aí no Areal, né, que você fala, nossa, estuprou, e mulher... Não, realmente, não, é um crime hediondo mesmo, isso é inadmissível. Mas agora eu quero que você pense, e eu não estou defendendo nome nenhum aqui, pelo amor de Deus, tá? Eu quero que você pense agora de outra forma, né? Qual a chance, você vê tanto que esses meninos são excluídos até na sexualidade, qual a chance que esse menino pobre, favelado, excluído, negro, manco, analfabeto tem de namorar alguma menina que está aí na elite, né, que se arruma toda, tal? Nenhuma. Então, eles não têm outra forma de se comportar na sociedade, ou roubando, ou violentando sexualmente, para que a gente entenda que ele não é culpado disso. Estou falando na obra, hein, gente, pelo amor de Deus. Na sociedade, isso não pode acontecer. Mas na obra, a ideia é mostrar que eles já são animalizados, porque não foi dado a eles a chance de emancipação e ascendência na humanidade que nós temos. Então, eles não tiveram dinheiro, educação, escola, nenhum tipo de plataforma que ensinasse um modelo de comportamento diferente. Nesse sentido, a obra não é imoral, tá? Ela não é imoral. Eu quero que você entenda isso. É difícil explicar, porque dá a intenção que a gente está protegendo a pessoa que comete um crime, protegendo o homem sendo machista. Não, tá? Eu estou falando de uma obra de 1937, uma obra que tem características próprias do neorrealismo, do neonaturalista, tá? Então, é para a gente entender essa obra como a moral, para a gente pensar como direitos humanos, tá? É, hoje, o que eu faria com esse menino? Eu puniria esse menino por um crime de roubo ou de violência? Talvez eu punisse, mas com a pena máxima? Óbvio que não, porque antes dele ser um delinquente, ele já é uma vítima. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda aqui no posicionamento que o Jorge Amado quer dar, certo? Vai formulando as perguntas aí, e depois eu vou poder explicar com um pouco mais de propriedade assim que a gente avançar na obra. Voltemos aqui, né? Qual que é a função do sem pernas? Sem pernas vai na cidade alta, e ele seduz as pessoas. Ele fala assim: olha, dona, eu tô com fome. Será que você não tem um emprego aí para mim? Não, eu sei limpar o quintal, posso lavar um banheiro. Assim, a senhora deixa eu ajudar? E ele fala com bastante assim interpretação, né, com o olho baixo, tal, assim, olhando meio submisso. E muitas pessoas ficam com dó, né? Dão comida, dão dinheiro, mas também deixam o menino ali, né, trabalhando um pouquinho. E aí ele fica sabendo da rotina daquela casa, quantas pessoas moram lá, que hora que sai, que hora que entra, né? E ele leva essas informações para o professor faz desenhos da casa no chão, desenha a planta e organiza com todos os outros elementos qual a função de cada um naquele roubo. Então, no outro dia, eles entram na casa, né, e rapidinho, 5 minutos, eles roubam o que tem que roubar, vão embora, vendem as coisas e dividem igualmente. Esse é um ponto importante, tá? Dividir igualmente o dinheiro. Então, o professor não é mais
não recebe mais por ser um intelectual. O Pedro Bala não recebe mais por ser líder. Todos têm a ideia de igualdade. Para a gente caminhar para aquele conceito lá de comunismo, né, de socialismo. Socialismo é esse golpe na elite, né, tomando, dividindo melhor a renda. Eu estou interpretando como Jorge Amado interpretaria, né? Se a gente levar isso para um juiz hoje, não tem nada disso, gente. Entrou na casa do outro, roubou, é roubo, não vamos enquadrar em alguma lei, tá? Mas como o Jorge Amado quer que você não só veja o que os meninos estão fazendo, mas entendam o motivo por que o fazem, aí a gente vai ter outra interpretação. Estão entendendo? Entendeu? Assim, é difícil explicar porque é uma leitura de um lado e outra leitura de outro, tá? Mas vai formulando suas ideias para poder te ajudar nas suas dúvidas. Então, sem pernas, ele vai atuar no segundo nível, né, que a gente está estudando, como espião, beleza. O Volta Seca, ele tinha um sonho, né? Ele era afilhado de Lampião e ele queria entrar para o bando de Lampião quando ele crescesse. Então ele se especializou em usar armas. Ele ficava na porta do cortiço com a arma na mão, fazendo vigília e tal. E quando ele cresce, ele realmente faz isso. Ele se alinha ao bando de Lampião e vira um justiceiro, né? Combatendo os policiais, tá? Então, Volta Seca, ele vai ser um militante armado, beleza? Certo dia, chovendo, né? Já estava anoitecendo, entra no Trapiche a única mulher que aparece lá, a Dora, né? Eu falei mulher, mas é uma menina de 12 anos com seu irmão. Os pais tinham morrido de varíola, ela não tinha para onde ir, e como estava chovendo, ela viu a porta aberta e entrou. Quando ela abriu os olhos, 50 meninos estavam em volta dela falando assim: eu vou primeiro, eu que vou comer ela, não, você não vai não, se você for eu te mato, que eu não vou pegar resto seu não, tal. E virou aquela briga, né? Um deles, né, um que se compadeceu com a Dora, arrancou o canivete, ficou de costas para ela, para defender, ele falou assim: vocês não vão mexer com a moça, não. Que isso, você tá querendo pegar ela primeiro? Né? Não sei o quê, né? Vamos te matar. Falei, não, cara, e se fosse a sua irmã, você ia gostar que fizesse isso com ela? Ah, você tá com conversa e tal. Aí chega o Pedro Bala. Quando o Pedro Bala chega, ele também chega assim: o que que tá acontecendo, tal, sabe? Porque eles querem ficar com essa menina, não, quem vai ficar sou eu, tal. Aí ele enfrentou o Pedro Bala e disse: não, você também não vai ficar com ela, não. Que isso, você tá louco, né? Não, o que eu quero dizer é que se fosse a sua irmã, você ia gostar que fizesse isso com ela, sem ela ter vontade? Então, veja, os meninos, na verdade, eles vivem um micromundo de adultos, né? Eles são meninos só na idade física, mas eles têm que tomar decisões muito adultas. Lá na frente, a gente vai ver, por exemplo, que os sem pernas têm que tomar a decisão de suicidar, né? De pular da cidade alta para a cidade baixa. Isso é muito difícil de se compreender, que eles podem ser crianças só no tamanho, mas na sua intelectualidade, na sua forma emocional de ser, eles já são adultos, tá? Bom, enfim, o Pedro Bala, então, cai em si, ele protege duro, ele fala, ó, só por uma noite, você tá vendo que eu não vou dar conta de controlar aqui. Então, tem uma pegada de vestibular que fala da questão da exclusão. Por que não pode haver menina no trapiche, né? Porque como os personagens são zoomorfizados, eles não vão conseguir se comportar, segurar a onda dessa sexualidade. Então, a homossexualidade e a mulher eram excluídas. Nesse caso, a Dora não foi, porque ela teve um certo tempo, isso é inconsciente, isso está na minha interpretação, tá? Ela teve um certo tempo para provar a competência que ela tem em ser mulher. Então, por exemplo, chegou o gato queria sair com uma prostituta chamada Lindalva, só que a camisa, a unha que ele tinha caído o botão, e ele estava com vergonha, porque era o primeiro encontro e tal, né? Aí a Dora falou assim, calma, eu vou te ajudar. Tira a camisa. Ele tirou a camisa e tal, né? Ela foi lá e costurou, ela sabia costurar, né? E ele agradeceu, ficou muito feliz, deu um abraço nela, assim, mas um abraço agora, não com aquele intuito de sexual, um abraço fraterno, dizendo, olha, a minha irmã costurava para mim, então você vai ser minha irmãzinha. E a irmã dele tinha morrido de varíola, né? Então você vai ser minha irmãzinha. Então ela ganhou o primeiro status ali, né, por uma ação, né, que eles consideraram digna de irmã. O Sem Pernas,
ele foi certa vez para a Cidade Alta e ele conheceu uma mansão onde morava a dona Esther, tá? Uma ricaça. Gente, era uma mansão, olha o contraste, as antíteses, hein? Uma mansão gigante, com jardim, com chafariz, com 5 quartos, né? Garagem para carro, que morava só ela e o seu Raul, né? Só ela e o seu Raul, enquanto lá no Trapiche era um cômodo só para todo mundo. Então, temos a análise dos espaços da cidade, né? O espaço privado, ele é amplo, o espaço coletivo, ele é pequeno, ele é apertado, né? Bom, então, a dona Estela e o seu Raul estava no Rio de Janeiro, né? Possivelmente algum magnata, né? E ficou sozinha a dona Estela. Quando chega lá o Sem Pernas, ela pergunta para ele, depois ele fala o que queria, qual o seu nome? Ele inventou um nome qualquer, né? Ah, eu me chamo Augusto. E ela fez assim, quantos anos você tem? Ela, 13. Ela, e já começou a chorar. Logo depois, a gente vai ver na narrativa, né, que o narrador nos revela que ela tinha um filho chamado Augusto, que morreu com 13 anos. E ela achava que esse Augusto ainda ia voltar, que Deus ia devolver o Augusto. Então, quando esse menino chega, fala que é um Augusto de 13 anos, ela tem toda uma ligação emocional com ele, ela acha que é Deus testando a fé dela, e ela absorve esse menino. Ela fala, não, pode entrar, você não vai só trabalhar aqui, não. Você tem pai? Não, não tem, não. Você tem mãe? Não. Você quer morar aqui comigo? Então, ela dá banho nele. Ela abre o guarda-roupa, porque ela deixava as roupas do antigo filho lá. Ela deu uma roupinha de marinheiro para ele. Ela deu um quarto com abajur, e o abajur fazia aparecer estrelas no teto do quarto. Ela deu radiola para ele escutar música. Ela leu história para ele dormir, cortou o cabelo dele, né? E disse que quando o pai dele chegasse do Rio de Janeiro, seu Raul, ele ia numa bicicleta e levá-lo para assistir uma fita de cinema, que naquela época o cinema também já estava começando, mas é só para elite, obviamente, né? Então esse moleque, ele ficou seduzido por esse paraíso que ele está vivendo. Só que a gente tem que lembrar que esse paraíso é o paraíso do capitalismo, do capitalismo, certo? E ele pertence a uma comunidade da Cidade Baixa, que vive em coletividade, todo mundo tem sua função, todo mundo é amigo um do outro e não pode haver traição, né? Então, como ele ficou muito tempo nessa casa, todo mundo que chegava lá falava, ô, cadê, você não vai sair daí não, cadê as informações, tal, não sei o que, ele, calma, tá difícil, tá difícil. Não estava difícil nada, gente, que ele estava numa divisão emocional muito grande. Ou ele é feliz sozinho, nesse capitalismo, nesse sonho que ele teve de ter uma família, de ter mãe, de ter tudo, ou ele voltava para a pobreza, né, e vai viver com os outros lá na Cidade Baixa. Por fim, ele acaba tomando a decisão, ele acaba ficando lá dos amigos, né? Ele leva as informações para o professor, mas se torna uma pessoa muito amarga, muito endurecida. Ele não quer nem o dinheiro desse roubo, para vocês terem ideia. Logo depois ele vai preso, né, e os policiais na cadeia têm um fetiche de colocá-lo no centro da cela e correrem atrás dele. Eram 3 policiais que ficavam tomando cerveja de madrugada dentro da cadeia, tá? Um entrava na cela para correr atrás dele com uma borracha na mão, tipo câmera de ar de bicicleta, sabe? Para bater nele, para poder ver aquele jeito engraçado com que ele corria. Gente, é um fetiche sem tamanho isso, né? E quando estoura a Revolução, e eu penso que é a Revolução que vai dar o poder a Vargas, né? Porque essa obra é de 37, 38, eu acho que é a Revolução do Estado Novo, né? Ele sai da cadeia e tem um policial atrás dele. Então ele corre, né? Mas ele pensa assim: nunca mais nenhum policial vai me pôr a mão, nunca mais ninguém vai me bater. E a gente pensa: será que ele vai matar policial? Como assim tal? E aí, de repente, moçada, ele corre até aqui, né? Até aqui, e daqui ele pula. Ele pula. Certo? Quem lá de baixo viu, achou que era um passo de circo, porque tinha circo na cidade, achou que era uma brincadeira, não entendeu direito e tal. Quer dizer, em um momento, em um país em que uma criança se mata porque o Estado a exclui, no mínimo o interesse dessa obra é a substituição do Estado, entendeu? Então, aqui a gente volta aqui na terceira fase, ó, a gente tem que lembrar que aqui vai de 1930 a 1945, então nós temos o Estado Novo, Segunda Guerra Mundial, crise de 29, pobreza, fome, e principalmente a ideia de que o capitalismo
vai encontrar um concorrente teórico nos livros, que é o socialismo, tá? Então, a Dora, voltemos na Dora, ela vai representar aqui a mulher independente, uma cena linda dela, gente, que ela fala para o Pedro assim, né? São baianos, né? Lá de Salvador. Fala, hoje, Pedro, eu não quero mais andar de saia, quero uma calça. Hoje, para que tu quer calça? Para eu poder jogar capoeira e lutar como vocês lutam. Você é mulher, mulher não pode lutar capoeira, não. Tu lá sabe lutar capoeira? A hora que ele falou, tu lá sabe lutar capoeira, ela deu uma rasteira nele, ele caiu. E todo mundo riu dele, bateu palma, né? Bateu palma e tal. Ele levantou, assim, consciente da bobagem que falou, né? Então, assim, os homens vão aprendendo na marra mesmo, né? A serem um pouco mais antenados com essas questões femininas, porque eles foram criados, nós fomos criados em outra dimensão. Eu fui criado para ser realmente extremamente machista, numa sociedade em que a gente tinha que ser forte. Eu me lembro direitinho, eu cheguei da escola uma vez e falei assim, mãe, tem um menino na escola lá que tá me enchendo o saco, me xingando. Era bullying na época, né? Ela falou para mim assim, você não é homem, não? Bate nele. Mãe, mas ele é muito mais alto que eu, muito mais forte. Chama seus amigos, faz uma turma. Que isso, mãe? O que é isso? Eu nem sabia o que era. Você, junta os seus amigos, pega ele e bate nele na saída. Eu falei, mãe, isso pode? Né? E aí depois ela viu que eu não ia fazer isso, que eu não tinha esse perfil, né? Ela me matriculou na academia de Taekwondo, na época, para que eu pudesse bater nos meninos que me importunavam no colégio. Então a gente tinha uma criação, até mesmo feminina, para o machismo. Olha que louco que é isso, né? Tá? Bom, o gato e o pirulito vai ser um líder religioso, né? Tem uma cena triste dele também, que ele passa em frente a uma loja de artesanato, e está chegando o Natal, e ele vê o presépio. E ele não tem nenhum santo lá, porque ele aprendeu com o padre José Pedro que ele quer rezar, tá? Então ele vai ser um sujeito adepto mesmo, ele quer ser padre quando ele crescer, só que ele não tem santo, e católico adora santo, né? Então gente, é tão bonitinho o drama, né? O drama deles, porque ele entra nessa loja e tem lá um monte de Jesus, né? Jesus grande, Jesus médio, Jesus pequenininho. Então ele fala que vai roubar o pequenininho para começar a ter o primeiro santo para ele rezar, que o pequenininho às vezes não vai fazer tanta falta lá na loja. E aí ele faz uma oração pedindo perdão a Cristo pelo primeiro roubo que ele vai fazer, que é roubar a imagem de Cristo, para poder rezar para Cristo. Tá entendendo as contradições dos meninos, né? Então eles sofrem emocionalmente a todo momento. Bom, então isso aqui que eu coloquei aqui, ó, pertence ao nível 2. Ao nível 3, né, nós vamos ter a contextualização disso. Então, se você for pensar, quem que é o líder carismático aí, que o Jorge Amado, que escreveu outro livro chamado Cavaleiro da Esperança, em homenagem a Luiz Carlos Prestes, né? Quem que é o líder carismático que vai começar a criar toda essa movimentação diferente no mundo inteiro? É um sujeito chamado Karl Marx, né? E aí, na União Soviética, nós vamos ter o Lenin, né? Depois da morte de Stalin, nós vamos ter o Lenin, nós vamos ter o líder intelectual, né? Que seria o próprio Stalin, antes de morrer, óbvio, né? Nós vamos ter o Volta Seca, que é o militante armado, o Trotsky, que é o líder aí das Forças Armadas, né? Nós vamos ter as milícias espalhadas no mundo todo, né? Por exemplo, lá em Mayombe tem gente no meio da floresta africana usando AK-47. Como é que essa AK-47 chegou lá, né? Então, assim, nós vamos ter a reprodução de um modelo socialista pronto para simbolizar uma rebelião, tá? Se você fizer ainda mais aqui para o nosso lado, vamos aqui, ó, quem chegou mais perto do poder e tem essas características foi o PT, né? Então, o líder carismático, não precisa nem falar que na Revolução Russa usaram a palavra camarada e eu trouxe para vocês a tradução singela de companheiro. Então, o líder carismático é o Lula, né? O líder intelectual era o Antônio Palocci, que seria presidente da República se não tivesse feito a cagada, né? Se não fosse para cadeia. José Dirceu, né? José Genuíno, Dilma Rousseff, tá vendo? A mulher ali no meio deles, tá vendo? É a reprodução exata do que você viu lá no Manifesto Comunista, tá? De 1847.
Agora, a gente poderia ter várias obras que falam sobre isso, fazendo uma intertextualidade, né? Por exemplo, Robin Hood. O que que o Robin Hood faz? Ele rouba dos ricos para dar para os pobres. O que que essa turma aqui faz, gente? Ela rouba dos ricos para dar para os pobres. Onde se passa essa história? Em Salvador. Onde se passa Robin Hood? Na floresta de Sherwood. Os meninos lá de Sherwood tinham a ajuda de um bispo, aqui tem a ajuda de um padre. Então, você pode ver que são reproduções que colaram muito bem aí na história, tá? E no final da história, vamos entrar daqui um pouquinho na parte crítica, os meninos já com 18 anos, todos tiveram que sair do trapiche. Então, o resultado foi o seguinte, né? O Pedro Bala, ele conheceu um menino chamado Eduardo, que veio do Rio de Janeiro, e o Eduardo fez uma proposta para ele, né? Ele tinha acabado de sair da cadeia, estava preso, fugiu da cadeia, naquela revolução que possivelmente é de 37, e esse Eduardo faz uma proposta para que ele se filie num partido político, mas ainda não pode falar o nome. Né? Então, esse não pode falar o nome é uma questão mesmo de censura, brincando com a censura, mas era o PCdoB, né? Por que PCdoB? Que era o partido do Jorge Amado, Partido Comunista do Brasil. O Jorge Amado foi deputado, foi do PCdoB, exilou-se no Chile por causa do Getúlio Vargas. Getúlio mandou queimar milhares de exemplares de Capitães da Areia em praça pública em Salvador, acusando de atitudes comunistas. Não adiantou, essa obra ficou muito famosa e com o dinheirinho dela ele comprou um pequeno apartamento em frente à Torre Eiffel na Champs-Élysées. Você imagina o poder desse cara chamado Jorge Amado, né? É um cara muito querido que faz uma literatura também populista. Populista é quando ele vai trabalhar a questão da cultura baiana. Então você vai ver Gabriela Cravo e Canela. Gabriela é uma menina que foi comprada no mercado escravo pelo seu Nassib e ele vai se apaixonar por ela, só que ela transa com todo mundo lá na cidade deles, né? Se não me engano, em Itabuna, na cidade, né? E aí, de tanto levar chifre, o seu Nassib manda ela embora. E no final, o seu Nassib diz, olha, não tem jeito, eu te amo demais. Pode ficar com quem você quiser, mas desde que um dia na semana você fique comigo, né? Então, assim, uma expressão de um amor bem pitoresco, né? Que vai... Outra obra também muito popular dele é Dona Flor e seus dois maridos. A Dona Flor, ela era casada com o Vadinho, olha o nome, Vadinho, que era o vadio mesmo, né? Gostava de sinuca, casa de prostituição. Inclusive, no dia do casamento deles, ele deixou a aliança na casa de prostituição na despedida de solteiro, né? Porque ele tirou a aliança lá e acabou perdendo, casou com a aliança do amigo. Era o mala. Mas aquele mala que tem a pegada, sabe? Aquele sedutor, aquele tipo o Alexandre Pires, quando ele canta Tô fazendo amor com outra pessoa e canta com sensualidade, mas meu coração vai ser para sempre teu. Esse é o mala, né? E ele acaba morrendo porque uma outra mulher se apaixonou por ele, foi no cemitério, fez uma macumba, ele morreu. Aí ela se casa com um professor de geografia, e geralmente professor de geografia é lento, sem sal, né, sem pegada, devagar, né? Mas que dá um certo conforto econômico para ela. Mas ela sente muito falta do vadinho. Então ela vai no centro de macumba, ela faz outra macumba para ter o vadinho de volta, e o vadinho aparece para ela em espírito. Por isso que fala os dois maridos, um está encarnado e o outro está em espírito. Só que só ela vê o vadinho. Isso que é o mais legal da história. Então ela montou um restaurante, ela vai cozinhar, aí o vadinho vem pelado, né? Ele vem assim, começa a esfregar nela e passar a mão no corpo dela. Para, vadinho, para. Ah, você não me chamou? Vou transar com você aqui agora. Para com isso, eu vou entrar dentro do seu vestido e tal. Então ele começou a ir na missa com ela, dentro da igreja ele começava a passar a mão no corpo dela e tal. E todo mundo achava que aquele marido lá, o de geografia, era o melhor marido do mundo, porque a esposa sempre vivia sorrindo, alegre, feliz, tal. E era o vadinho que dava essa felicidade, né? Muito bem. Então, a Tieta também, né? Tieta, que era uma dona de um prostíbulo e assim por diante. Bom, voltemos agora, depois desse leve apanhado, né? O, o Jorge Amado foi, enquanto deputado, autor da lei que nos dá liberdade religiosa. E tem uma cena que materializa isso. Os meninos eram ajudados pelo padre e pela mãe de santo. E num dia de festa no centro, estava todo mundo lá, e os meninos vão, que você já deve ter visto isso na cidade, ou se você frequentar,
em dia de festa de santo, tem muita comida no centro de macumba e o centro distribui a comida para quem chega lá. Mas é muita mesmo, né? Bom, o resultado disso é que a polícia chegou, todo mundo saiu correndo, e como a polícia não prendeu ninguém, ela entrou no centro e prendeu a estátua de São Jorge, a imagem de São Jorge. Olha que bobagem. Gente, eu não sou religioso, mas olha que afronta, que falta de bom senso, falta de educação com o outro, né? Que discriminação é essa? Lembremos que o Estado brasileiro é um Estado laico. No Memória de Sargento de Milícias, o Major Vidigal perseguia a cigana que não era religiosa. Não sei se você lembra disso, né? Agora, lá em Memória de Sargento de Milícias, o Estado brasileiro era católico. Agora o Estado é laico, né? Quer dizer, após 1889, o Estado pretensamente é laico. Mesmo assim, ainda tem muita discriminação. Então, aí o que eles fazem? Eles levam a imagem para a cadeia e os meninos têm que elaborar um plano para poder tirar essa imagem da cadeia, para poder agradecer à Mãe de Santo a comida que receberam durante toda a adolescência deles, né? Então, é uma obra muito, muito simpática, né? Quem lê essa obra fala, nossa, eu queria era estar junto com esses meninos, que eles são injustiçados. Ou seja, você vira socialista. Por isso que eu falei que essa obra é um panfleto socialista, é uma propaganda socialista, certo? Bom, a estrutura dessa obra, ela é dividida em 4 capítulos, né? Olha aí, 4 capítulos, que são bem fáceis de você entender a dinâmica da obra. Cartas à redação, que é que eu te falei, aquelas cartas do padre José Pedro, mostrando a realidade, mostrando a verdade do tratamento em relação aos meninos, e os que são da classe dominante negam a verdade, ok? Então, aí nós temos aqui o que a gente chama de imprensa marrom. A imprensa onde se veicula essas reportagens, ela não está vinculada com a verdade, porque ela coloca a mensagem do padre José Pedro lá no finalzinho, esconde. E ela dá vazão aos líderes da cidade. Então, se cair para vocês algum tema sobre fake news, todo mundo coloca intervenção assim, checar a fonte, não passar para frente aquilo que você não tem certeza, tomar cuidado com promessas. Gente, isso não adianta nada. Se não existisse globalização, Instagram, Facebook, continuaríamos com mentiras dentro do jornal impressos. Antes do jornal impresso, a mentira era falada no boca a boca. Então, isso não resolve como intervenção se o tema for fake news. Se o tema for fake news, a única forma de intervir que é racionalmente melhor do que essas que comumente a gente vê aí nas provas de redação, é você não se preocupar com o texto escrito, mas se preocupar com quem lê. Então, nós temos que transformar os nossos leitores em leitores críticos, em leitores desconfiados, em leitores que reconhecem que a linguagem ela obedece a determinadas ideologias, ok? Então, cuidado aí com essa parte, tá? A segunda parte, segundo capítulo, sob a lua num velho trapiche abandonado, esse é um momento de tristeza sem tamanho, né? Por quê? Momentos antes, quando o Pedro Bala estava de noite sob o impulso da sexualidade, por que impulso da sexualidade? Porque ele não amava ninguém, então uma crítica ao romantismo aqui também, né? Ele é um adolescente e os hormônios estão circulando. Aí nesse impulso, mais ou menos umas 8 horas da noite, passa uma morena no areal. Areal é a orla ali da praia, né? E ele corre, né, atrás dessa morena, joga ela no chão. É uma cena até forte, viu, gente? Joga ela no chão e diz para ela, até com certo cuidado, né? Olha, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, é só você ficar quieta para você não machucar. E ela fala assim, faz isso não, moço. Eu ainda sou virgem e tô noiva. O que significa isso, gente? Só se casava mediante a comprovação da virgindade, tá? Por quê? Porque o culto à virgindade, a exclusividade, o machismo era a tônica aí de 1900 e bolinha, né? Você sabe disso, tá? E o homem e a mulher que perdesse a virgindade, como ela não poderia se casar com outro homem que ninguém aceitaria, o fim dela era ser prostituta. E ser prostituta sempre foi uma coisa muito difícil também, né? Então, quando ela fala, não faz isso não, que eu sou virgem, sou moça, ele olha nos olhos dela e fala, você está falando a verdade? Ela diz, por mais que há de sagrado, então eu vou te preservar. Eu vou comer só a parte de trás. Então, ele está se referindo ao sexo anal aí, né?
E durante a relação, que no princípio, obviamente, é uma violência, a sexualidade, o Jorge Amado ainda coloca a ideia de que no meio da relação para o final, a moça começa, apesar de estar chorando, sentir excitação. Então, ele começa a descrever o seio dela, o seio fica entumecido, tal coisa, para mostrar, inclusive, que a questão da sexualidade, ela entra em conflito com a racionalidade. Então, racionalmente, ela chora porque está sofrendo um abuso e fisicamente ela não deixa de sentir o prazer. É o que vai levar depois, né, não vai acontecer nessa obra, mas é o que leva a síndrome de Estocolmo, né, e outras coisas mais, né, outros traumas aí. Bom, então aí logo depois ele conhece a Dora e aí ele se apaixona perdidamente pela Dora. Inclusive ele fala para o professor, né, professor, eu tô apaixonado. Por quê? Porque ela não me chama de Bala igual todo mundo chama. Ela me chama de Pedro. Olha que interessante isso, gente. Ó, ela não está chamando ele pelo apelido, mas pelo nome, né? A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, mas Pedro é o nome, é a identidade, identidade, beleza? Isso aqui, ó, seria a essência. Veja, a existência precede a essência. A gente vai ver isso lá com o Sartre, na terceira geração do modernismo, né? Na matéria a partir de semana que vem. Então, quando ela chama ele de Pedro, é como se ela tivesse iniciando do zero a relação dos dois. Não importa ali, ó, o que ele fez antes dela. O que importa é que os dois começaram juntos. Eles vão se apaixonar. Ela também vai ser motivo de paixão do professor, e é a paixão mais pura que tem na obra, né? O professor, ele não consegue falar com ela, e o dia que ela vem falar com ele, né? Professor, eu estou apaixonado. O professor treme, né? A boca seca. Assim, é mesmo? E por quem? É pelo Pedro. E aí o professor baixa o olhar numa dor tremenda. Só a gente que é leitor que sabe o que ele sente, né? Um amor calado o tempo todo, né? Mas fiel, ele não trai o amigo, não, de jeito nenhum, ninguém nunca fica sabendo disso, né? É, ela vai ser amada por outros também, né? Como eu te falei, como mulher, como amiga, como irmã, como mãe. Então, ela teve um dia para mostrar isso, né? E depois ela foi aceita definitivamente. E aí ninguém nunca mais se aproximou dela, né? Então, quando o Sem Pernas fica muito triste porque ele sai da casa da Dona Esther, ele deita no colo dela, ela faz cafuné e ele dorme, né? Isso é coisa que a mãe fazia. Então, na verdade, gente, aqui, ó, essa mulher, essa Dora, ela vai ter uma identidade de mulher, mulher mãe, mulher amiga, mulher irmã, tudo, né, para mostrar a multiplicidade da mulher e o respeito que o socialista tem para com a mulher. Enquanto o capitalista cria aquelas histórias que a mulher só sabe contar até 6, porque o fogão só tem 6 bocas, a mulher tem um pé pequeno para chegar mais próximo do fogão, lugar de mulher na cozinha, e a gente tem que tentar desconstruir isso a todo momento, né? Aqui já mostra que a mulher tem o poder de sedução que transcende a ideia de sexualidade. Ela fica doente, presa, ela vai para um convento. Então, eles têm que armar de novo, né, uma estratégia para tirá-la do convento, conseguem tirar. Então, nessa cena, eles estão agora sob a lua, deitados lá de fora, umas 8 horas da noite, olhando a lua maravilhosa de Salvador, e ela está ardendo de febre, não tem dinheiro, não tem remédio, né, tal. E ela sabe que vai morrer. É uma cena forte, para mim é a cena mais forte aí dessa obra, né? Ela diz para Pedro assim: Pedro, tu me ama hoje demais. Então, dê-me sua mão, dê. Então, eles se dão a mão, né? A mão dela tá pegando fogo, porque ela tá com quase 40 graus de febre, né? Ela põe a mão deles na testa dela, né? Fala, nossa, tu tá pelando fogo. E ela vai descendo a mão, né? Passa pelo seio e tal. Ele não consegue segurar o instinto. Isso a gente sabe porque na cena anterior, né? Dias antes, ele estuprou a menina lá no areal. Então, ele é um adolescente que não consegue segurar a sua parte animalizada. Então, quando ela incita a sexualidade, ele sobe em cima dela e tem relação sexual com ela. Aí, eu te falei que a cena é muito forte, que no momento que ele ejacula, ela morre. Gente, isso aqui é um trauma pro resto da vida, né? Qualquer pessoa que ele for ter relação na próxima vez, ele vai achar que ela vai morrer, entendeu? Quer dizer, e a hora que ele termina, que ela já tá lá morta,
ele acha que ela está dormindo, né? Ele chama, ela não responde, aí vem a agonia, né? Vem a culpa, ele fala, fui eu que matei, eu não deveria ter feito isso, ai, que canalha que eu sou, por que que eu não segurei meus instintos, tal, né? Então aí é um momento aí da morte dela, né? Na verdade, isso acontece aqui na letra C, né? A noite da grande paz dos seus olhos. Sobre a lua no velho trapiche abandonado, conta a história deles na coletividade, né? Como eles dormem junto com cães, gatos, ratos, né? Com o resto, ou seja, eles são os animais da cidade. E por último, a canção da Velha Bahia, Canção da Liberdade, é o momento da revolução, que eles falam que qualquer baiano daria casa para Pedro Bara ficar escondido da polícia, e que para isso eles tocariam clarins de guerra com os atabaques, né? Então eles estão aí prontos para a revolução socialista, né? Então o livro é uma preparação para isso. Os meninos estão crescendo, e aqui tem também o fim de cada um, né? Então, o Pedro Bala, ele vai virar um líder sindical, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? E aqui tem uma questão do determinismo, lembra? Determinismo, meio, momento e raça. O pai do Pedro Bala morreu no Porto fazendo greve. E termina a obra ele no Porto fazendo greve, igual o pai, né? Então, ele está repetindo os passos do pai, né? Nós tivemos, então, o professor. O professor, além de ler, né, ele era pintor. Então, ele desenhava, ganhava dinheiro pintando os turistas com um pedaço de tijolo, pintava no chão, fazia caricatura. E os turistas davam dinheiro para ele aí, né? Uma vez, um sujeito do Rio de Janeiro disse, olha, moleque, você é bom. Você não quer ir no Rio de Janeiro estudar pintura? Eu te ajudo. Então, ele vai para o Rio de Janeiro e ele passa a pintar, anote aí, só quadros que tenham crianças pobres brincando e uma menina chorando, que é a Dora, né? Então, ele passa a pintar quadros engajados, ele passa a ser um pintor preocupado em modificar a realidade. Então, a gente vai dizer que ele é o alter ego do Jorge Amado, porque o Jorge Amado também cria obras que são engajadas, que são politizadas, certo? Bom, o Sem Pernas, você já sabe, ele se matou, né? Ele se matou. O Volta Seca virou integrante do bando de Lampião, e cada vez que ele matava um soldado, ele pegava a espingarda e pegava o canivete, ele fazia um risco. Olha que prato cheio, hein, para você falar em pólvora pura, segundo o Bolsonaro, para você citar na redação. Ele riscava, né, para poder saber quantos ele matou na vida dele, né? Tinha 15 risquinhos lá, então ele matou 15 pessoas. No jornal, quando ele foi preso, saiu a manchete que o delinquente Volta Seca, integrante da banda da, do bando do Lampião, chegou a matar mais de 60 policiais. Tá vendo? Isso aqui é fake news mesmo. É a alteração da mensagem, tá? A Dora morreu, ok? Então, esse aqui é o próprio Pirulito vai ser levado para a religião mesmo para ser padre, e os outros são coadjuvantes, né? É como se fosse a grande massa de gente trabalhadora. O gato vira um malandro, né? Que joga baralho apostado, né? Para sair com a, com a Lindalva, que ele gosta, e assim por diante, certo? Essa é a estrutura. O espaço que eu falei para vocês, o espaço é a cidade de Salvador. Então, nós temos o espaço privado versus o espaço público, ok? O espaço público, ele é degradado, o espaço privado, ele é idealizado, certo? Aqui nós temos a cidade alta e aqui a cidade baixa. Por que que aqui existem pais e aqui existem somente os filhos? Os filhos. Porque aqui houve vacina. Por exemplo, vão chegar aí 60 milhões de vacinas para São Paulo, tá? Quem vai tomar primeiro essa vacina, né? Quem vai ter acesso a ela, certo? Então, preste atenção que tem aqui uma situação de mostrar que a administração pública, às vezes, ela privilegia uma determinada classe em detrimento de outra. Tem gente que está me ouvindo aqui, que tomou vacina do SUS quando era criança, e tomou também as vacinas do sistema particular, que são muito caras, né? Fui vacinar meu filho de uma de pneumonia que só tem na rede particular, é R$ 1.500.
Então, quem toma essa vacina consegue ter já na largada, um pouco mais de qualidade de vida. Possivelmente, quem tomou essa vacina, no caso de vocês, há 15, 16 anos atrás, possivelmente vai ter, se pegar o coronavírus, vai ter muito mais resistência pulmonar, muito mais capacidade de sobrevivência, né, do que aquele que não tomou. E aí, então, nós vamos ter aqui uma doença, que é a varíola, eu preciso falar dela aqui para você. A varíola, ela é responsável pela morte dos pais, certo? E a varíola, ela acontece de novo no outro ano. Aqueles que não foram vacinados, mas que foram imunizados de forma natural, aí precisaria que o professor Diego dar uma aula para vocês como é que funciona isso, né? Vão ter no outro ano a versão mais branda da doença, que lá na obra vai aparecer com o nome de alastrim. Alastrim. Quem é rico e está com a doença, vai ao médico, ao médico. Quem é pobre e está com a doença, vai no centro de macumba. E o Deus que é chamado para cuidar dessas pessoas que estão com... Ai, apaguei, meu Deus do céu. Não era para apagar, eu vou fazer outra coisa. Vamos de novo. Né? Os ricos estão na cidade alta, vão buscar os médicos, e os pobres vão buscar o centro de macumba, tá? Aí você fala, professor, mas macumba não existe, é uma bobagem. Concordo com você, em parte. Mas se eu pensar que é o que eles têm, você tiraria isso deles? Entendeu? É a única chance que eles têm, é a única pessoa que chegou a se aproximar deles, e a doença dava feridas, dava bexigas, né? Bolhas, e depois as bolhas iam diminuindo, a pele ficava manchada, que foi a doença da Marcela, prostituta lá do Brás Cubas, por isso que ele não quis ficar com ela depois, tá? Então ficava, por isso que aparece muito na obra, fulano tá com marca de bexiga, tá? Olha lá o bexiguento, aparecia muito isso. Então, veja, aqui você vai a um doutor, e aqui você vai a São Lázaro, São Lázaro. Lázaro era um homem que teve muita doença de pele, ele teve varíola, ele teve catapora, ele é o santo desse pessoal que tem doença de pele, tá? É, bom, e aí o São Lázaro no centro de Macumba, ele é chamado de Omulu, Omulu. Então tem uma parte lá de um capítulo que fala do Omulu, né, que distribui pipoca para todo mundo, que pipoca estoura, igual estoura a bexiga aqui, né? Então, depois que eles rezam, acaba a epidemia para voltar no outro ano. Então, eles falam que os macumbeiros são muito bons porque o Omulu expulsa para só deixar essa doença voltar no outro ano. Eles fazem todo o ritual de novo. E lá no, lá na obra, tem uma conexão muito grande com a nossa pirâmide de interpretação aqui, ó, porque lá tem o cemitério do Lazareto. Lazareto era um caminhão, vem de Lázaro, né, gente? Era um caminhão que colocavam todos os doentes, os mortos na caçamba e enterravam em valas comuns. Se você for ler a história da Segunda Guerra Mundial, vai acontecer a mesma coisa em Auschwitz, no campo de concentração da Alemanha, em que os judeus eram enterrados. Então, uma clara alusão, né, de Auschwitz em relação ao cemitério de Lazareto, né? Gente, esse é um assunto muito delicado. A minha avó ela teve, hoje a gente chama de lepra, né? Mas é hanseníase o nome técnico da doença, né? Que dá toda, eu acho que é a doença que o Aleijadinho teve, né? Dá toda aquela dificuldade, de insensibilidade com a dor, né? E quando minha mãe tinha aí 2 anos, minha mãe é a caçula, a minha avó foi presa pelos policiais militares na ditadura e foi levada para o hospital de Bambuí, né? Então lá ela ficou o resto da vida, ela nunca mais voltou, ela acabou falecendo, como várias outras pessoas também faleceram lá. E eles enterraram no fundo do hospital. Hoje lá tem até uma rua para chegar ao cemitério, né? E a gente foi lá uns 4 anos atrás, 5 anos, para ver o que tinha acontecido, onde morou, se conheceu mais alguém e tal. Todo mundo no cemitério, todo mundo era enterrado com o sobrenome de Lázaro. Então era Hélio Lázaro, né, Maria Lázaro, Lazarina, né, justamente por causa
desse santo e por causa da doença. Então, são épocas aí muito fortes, né? Muito fortes que hoje já tem. Se você tiver na família alguém no passado que teve isso, hoje tem um site, né, do Centro de Apoio à Hanseníase, que indeniza as pessoas que sofreram dessa forma que minha avó sofreu, né? Nós não quisemos a indenização, mas se às vezes estiver precisando, tem essa possibilidade lá, tem um banco lá, certo? Os líderes eu falei para você, então os personagens são estereótipos, são personagens tipos. Personagens tipos são aqueles que não têm profundidade psicológica, o que mais importa é o comportamento físico, daí a obra ser neonaturalista, ok? Só uma pausa. Ser neonaturalista. Bom, o Pedro Bala, então, o rapaz é de 14 anos, 14, 15 anos. Seu pai era estivador, estivador é aquele que trabalha no porto, né? Chamado de o Loiro. Fora fuzilado pela polícia nas docas. Olha só, mais um tema de redação aqui para você usar, né? Como repertório. O Loiro foi fuzilado, por quê? Porque ele fazia greves, portanto, ele era comunista, ok? Versus a polícia, e a polícia era alinhada ao princípio capitalista. Quem estava no governo era capitalista, capitalista não suporta o comunista, você já viu aí, né? Não precisa falar nada, né? O professor, muito respeitado, olha por que ele era respeitado, porque ele era inteligente, e você pode olhar isso, né? A gente ri do nerd, a gente sacaneia, uma bobagem nossa, né? Mas quando a gente vai conversar com alguém que é muito mais inteligente que a gente treina a linguagem, a gente rearticula o cérebro, eu não posso falar o nós vai. Tem gente que chega ao cúmulo e ao nervosismo de falar o a gente vamos, para tentar corrigir o nós vai, né? Bom, era o estrategista e a mente, né? O Pirulito, que era o líder religioso, vai ser um líder religioso, né? O Gato, propenso à vida de malandro, quando adulto vai ser jogador de capoeira e de baralho apostado, e vai vender terrenos onde não existe, né? Tinha gente lá, esse terreno tá barato, eu vou comprar. Ele vendia a escritura, quando a pessoa ia tomar posse, a escritura ficava em cima do rio, por exemplo. Então ele ficava, muitas vezes ele ficava em Salvador, e outra parte do ano ele ficava em Olinda, em Recife, porque ele não podia ficar muito tempo numa cidade só, porque senão ele ia ser morto lá pelas pessoas que ele enganou, né? O Volta Seca, aspirante a sertanejo, vira mesmo um cangaceiro, tá? Pedro Bala nada resolvia sem consultar, e várias vezes foi a imaginação do professor que criou os melhores planos de roubo. Então, na verdade, quem era a articulação mental, o cérebro, era o professor, né? O Pedro Bala era o sujeito que articulava isso, ok? Nós temos aí os personagens tipificados, então nós temos o tipo intelectual, que é o professor, o tipo religioso, que é o padre, o tipo malandro, que é o gato, o tipo coxo, que é o sem pernas, a moça independente, que é a Dora, a macumbeira, eu já não lembro mais o nome dela, né? E, nem precisa, e de fato nem precisa, porque ela também deve ter um nome de santo, né? O policial. Eu não coloquei para você na nossa pirâmide, né? Ó, a gente fez assim, os antagonistas, né? Então, nos antagonistas, nós vamos ter o policial que bate nos meninos. Inclusive, tem uma cena, não só essa que eu falei do sem pernas, que ele corre atrás tal, mas quando o Pedro Bala foi preso, o Pedro Bala foi colocado numa solitária. Solitária, no lugar que ele ficou, era uma prisão que ficava embaixo da escada que ia para o segundo andar do presídio. E como a escada era baixa, né? Essa prisão, para ele ficar lá, ela era estreita e baixa. Ele só podia ficar, então, agachado, nunca ficar ajoelhado ou em pé. Isso deu problemas enormes a ele, né? Ele ficou lá uma semana, e durante uma semana ele ficou sem ver a luz do sol, comendo só feijão e feijão salgado, sem água. Ele teve infecção intestinal, ele defecava no mesmo lugar que ele dormia e que ele estava. Então, o que aconteceu? Ele saiu de lá com a plena convicção de que ele tinha que matar soldado. Qual que é o tema de redação aqui? Né? Presídio, né? O presídio que não humaniza, que não ressocializa, mas que fabrica pessoas mais violentas ainda.
tá? Nós vamos ter o prefeito da cidade, que é negligente, o prefeito bate um telefonema e fala para o chefe de polícia, ó, tá difícil, essa molecada aí tá roubando e tá dando problema, nós não vamos conseguir ser reeleito. Aí o chefe de polícia acionava o policial levava para o delegado, e o delegado colocava os meninos no reformatório. Então, esses três aqui vão representar a falência do comportamento do Estado, que não inclui, que não regenera. Então, se o Estado é negativo, mesmo porque os filhos não têm pai, quando você não tem pai, nem mãe, nem parente, nem algum adulto que cuide de você, quem deve cuidar? Oi? Você tem pai? Quem quer ser o pai? Eu? Dá um oi pro pessoal. Olá. Ok. Ó, então, quem tem que cuidar do pai, ó, do filho, né, é o Estado. Então, Estado e pai seriam sinônimos. Esse Estado aqui, ó, na obra, não está cuidando de jeito nenhum. Então, é por isso que tem que substituir esse Estado capitalista. Depois a gente conversa, agora eu não vou poder. Ó, pelo Estado socialista, certo? Agora, eu não sei se isso é bom ou isso é ruim, né? Quem leu Revolução dos Bichos já viu que não é bom nada, né? Porque quando o socialismo, personificado aí nos porcos que tomaram o poder, quando eles estão donos da granja solar, o negócio fica pior do que quando era com o Mr. Jones, né? Então, se você for olhar, por exemplo, a própria Rússia, a Rússia, na governabilidade, no governo dos Romanov, ela publicava cerca de 29 longas-metragens de filmes cinematográficos com experiências científicas, cubistas, mais do que o Estado americano, que publicava 19. Quando o Lenin, quando a Revolução Bolchevique chega ao poder, o Lenin cria uma lei de que o cinema só pode veicular ideologias que valorizassem os bolcheviques e que colocavam o antigo governo como sanguinário, repressor e ruim, o que a gente chamou na época de realismo socialista. Então, a obra tinha que ser panfleto, o cinema tinha que ser panfleto da ideologia socialista. Resultado, os cineastas russos foram para os Estados Unidos. E aí, no outro ano, a Rússia conseguiu fazer só 7, 10 longa-metragens. Ou seja, o Estado socialista, ele tem um governo que não te dá liberdade de imprensa, não te dá liberdade do livre comércio, ele tem uma série de coisas positivas e uma série de coisas negativas, como o capitalismo também. Só que aqui na obra, aqui é bem claro, esse Estado capitalista é negativo e o Estado socialista é completamente positivo, porque ele que vai ter o cuidado de realmente prestar atenção nessa massa de gente pobre que precisa de ajuda e nunca chega a ela, certo? Bom, aqui nós vamos ter, então, as ruas da Bahia, cidade alta, cidade baixa, os costumes dos adolescentes. Aqui eu coloquei o finalzinho, o que aconteceu com cada um, né, para você lembrar. Ó. O Boa Vida torna-se malandro completo, um daqueles mulatos que ama a Bahia acima de tudo, que fazem uma vida perfeita nas ruas da cidade. Inimigo da riqueza, do trabalho, amigo das festas, da moça, do corpo, das cabrochas, malandro, armador de fuzuês, jogador de capoeira. Sabe onde que eu vejo isso? Eu fui uma vez em Salvador e lá no Pelourinho vinha um baiano, mais ou menos descrito do jeito que você está vendo aqui, né? E ele via cheio de colarzinho feito de artesanato, sabe? Ele vinha, oxe, baiano não vai te cobrar nada, que é presente de baiano que tu veio para Bahia, tá aqui presente de baiano. Sabe o que eles fazem? Eles colocam no seu pescoço, né? E o turista estrangeiro, ele é todo assim, né? Ele não sabe direito, fica meio perdido com aquilo. O brasileiro já sabe, tem que tomar um certo cuidado, né? Então, eu, por exemplo, tirei minha correntinha de ouro, deixei em casa e viajei. Lá, o que eles fazem? Eles colocam o colarzinho e puxam o seu na hora que a mão volta, entendeu? Lá hoje tem é lógico que não é todos, né, gente? Eu estou assim, usando os conceitos da obra aqui, tá? Lá tem hoje a cidade alta e a cidade baixa, só que não tem mais aquele barranco, né? Agora, aqui, tem até um mirante aqui, né? No Elevador Lacerda, um lugar lindíssimo, gente. Elevador Lacerda, esse nome é do Carlos Lacerda mesmo, tá? Pode cair uma questão até de intertextualidade para você.
Eu fui no elevador Lacerda, tinha um funcionário da prefeitura lá. Aí o funcionário me chamou e falou assim, ô, peraí, você está sozinho? Falei, eu quero conhecer a cidade, ela dá uma volta no elevador. Não, 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 chama seu pessoal, vai junto com o seu pessoal. Falei, mas qual que é o problema? Não, é porque tem muito malandro aí, tem muito menino que entra aí, ó, e rouba quem está no elevador, né, porque não tem para onde sair e tal, então não vai sozinho, não. Então, veja, o problema da exclusão, da pobreza, e do cuidado com as nossas crianças continua até hoje. Essa obra tem 73 anos, entendeu? Então, para eu ir no elevador, eu tenho que ir com alguém, certo? Então, é alguma coisa que a gente fez de errado. Eu não sei qual ismo que está certo ou está errado, se é socialismo ou capitalismo, mas eu sei que nós não temos a liberdade que a Constituição garante, a segurança que a Constituição garante, nós estamos caminhando para ela, tá? A minha visão pessoal é que a gente teve pouco avanço moral, né? A gente teve mais avanço tecnológico, né? Produtos criados, né? Mas o ser humano ainda é muito cruel, né? Você vê crimes, por exemplo, contra homossexuais, crime de homofobia, né? Eu acho que o cara tem que fazer um trabalho enorme, o repórter, né? Para conseguir fazer a reportagem, porque a gente vê reportagem aqui, a gente tem náusea, né? Então o ser humano é muito cruel ainda, né? Essas violências que a gente viu aí, né? Há pouco tempo, né? Aquela menina de 10 anos, recentemente, que gerou a ideia acho que é Mariana Ferrer, nem isso que fala, né? Estupro culposo não existe, né? E assim por diante, né? Bom, vamos lá. Traumatizado pela morte de Dora, que amara em segredo, é o primeiro a deixar o bando. Tornou-se artista famoso, que retratava sempre um bando de crianças carentes, liderados por uma menina que constantemente nas telas sempre chorava. O professor também é uma gracinha. Sem pernas, após a desilusão sofrida na casa de Dona Estela e seu Raul, o garoto encontra outra chance de ser feliz no capítulo Canção do Amor da Vitalina. Esse capítulo que eu não falei para você, mas é outro trauma para esse menino, né? Ele vai para outra casa, a casa dessa Vitalina. Vitalina é uma coroa, né? Não sei se eu posso falar isso, gente, desculpa, né? Uma mulher madura, balzaquiana, mulher de seus 45 anos de idade, e virgem, mas ela tem um agravante. Ela ainda espera se casar, ela espera um príncipe encantado. Não é só porque ela está guardando aquele amor para si, não, ela está guardando para alguém que vai chegar. Então, quando ela contrata esse menino, ela contrata ele e todas as noites ela vai ao quarto dele, masturba ele e volta para o quarto dela. E quando ele quer a relação sexual mesmo, que ele já vai ficando crescido e tal, ele não aguenta mais, né? Porque ninguém transa com ele, né? Ele é um menino que eu falei, aquele estereótipo, né? Ela não cede, ela fala que está guardando a virgindade para o casamento, né? E aí ele sai de lá dessa casa pior ainda. Então, esse menino ele teve todos os traumas que você imaginar. Traumas físicos, traumas sexuais, né? Traumas de família e tudo mais, certo? Então, contudo, mata-se, demonstrando que nunca iria se submeter a mais um dos maus tratos sofridos na polícia da Bahia, salto de um penhasco. Então, aqui é o crime de abuso de autoridade, né? A famosa lei da carteirada, quando alguém fala para você, o advogado geralmente gosta de falar essa frase, advogado corrupto, né? Você sabe com quem você está falando? Né? O advogado perguntou, você sabe com quem você está falando? Eu falei, não, você sabe com quem você está falando? Ele, não, ainda bem, né? Ainda bem, foi embora. Tudo bem, isso é carteirada, é crime, tá? O gato tornou-se vigarista. Gente, foi uma piada, tá? Tornou-se vigarista notório na região de Ilhéus, vendia terras inexistentes a fazendeiros inadvertidos. Um malandro, né? Volta Seca tornou-se o jovem cangaceiro, temido em todo o sertão como um dos mais cruéis do seu grupo. Você acha que é os meninos do Trapiche que falaram isso ou é o jornal que falou isso? É o jornal. Mas quando o soldado corria atrás do seu império, ninguém dizia que o soldado era cruel. Né? São diferentes formas de retratar a manchete, ok? Vou te contar aqui uma história para você entender esse lance de fake news, né? Nos Estados Unidos, um jornalista viu um pitbull sair correndo e avançar no carrinho de bebê.
que era empurrado por uma mãe. Ele largou tudo, enfrentou o pitbull, foi lá e salvou a criança, né? Salvou a criança. Não, foi um homem que fez isso. Aí um jornalista viu essa cena, ligou para o dono do jornal e falou: ó, consegui aqui uma notícia tremenda. Um homem enfrentou um pitbull e salvou um bebê de 1 ano que seria morto. Falei assim, nossa, que legal. Então coloca a manchete assim, né? Homem salva bebê em Nova York. Ah, mas tem um negócio aqui, ó, ele é muçulmano. Ah, não, então você vai fazer outra manchete. Você vai escrever assim: muçulmano mata cachorro em Nova York. Veja só, a mesma cena, ela vai ter manchetes e ideologia diferente na sua produção de notícia, porque a nossa forma de ver o mundo, ela também é contaminada por nossas ideologias. Ok? Então é assim que se constrói fake news. Fake news não é uma coisa assim totalmente fora da realidade, mas é uma versão apresentada que não corresponde à verossimilhança que seria necessário para transparência. E a gente disfarça isso usando terceira pessoa no jornal, né? Não tem que confiar, né? Não existe o discurso livre de ideologia. Pedro Bala foi apresentado a Alberto, esse aqui que é o jovem universitário que eu te falei, né? Ele militava numa organização e lá escreve organização mesmo, né? Opa, acho que eu escrevi errado aqui. PC do B. Beleza. No capítulo, os atabaques soam como clarins de guerra, então já é uma revolução mesmo do proletariado. Passada a greve dos bondes, o estudante passa a frequentar o trapiche, tira o trema aqui, por favor, e convence seu líder a entrar para uma organização e transformar o trapiche numa brigada de choque. Então, aqui nós temos brigada de choque, a Revolução Socialista. O Manifesto Comunista começa com a frase: operários do mundo todo, univos contra um espectro que sobrevoa a cidade. Operários do mundo todo, vou fazer paráfrase agora, né? Univos contra a violência da elite dominante de Salvador. É isso que ele está fazendo, ok? Tá aí o capítulo, né? Uma pátria e uma família. Anos depois, os jornais de classe, pequenos jornais, os quais vários não tinham existência legal e se imprimiam em tipografias clandestinas, jornais que circulavam nas fábricas passadas de mão em mão e que eram lidos à luz de fifós. Fifó, gente, é uma lamparina, né? Um recipiente com querosene e um pavio, tá? Publicavam sempre notícias de um militante proletário, o camarada Pedro Bala. Olha, isso aqui é importante, essa palavra aqui, ó. Camarada Pedro Bala. É todo o viés socialista dentro dessa palavra, tá? Que a gente sugere que vocês assistam ao filme agora, para vocês entenderem melhor, tá? Olga. Depois você vai assistir ao filme Capitães da Areia, tá? A neta do Jorge Amado que produziu esse filme. Ficou muito ruim em relação à obra, mas para a gente iniciar a leitura, quebra um galho, tá? Ó, que estava perseguido pela polícia de 5 estados, olha aqui o que disseram dele, ó, como organizador de greves, como dirigente de partidos ilegais, como perigoso inimigo da ordem estabelecida, certo? Olha só, quem fabricou esse perigoso inimigo, quem fabricou, o próprio sistema fabrica isso o tempo todo. Você já viu isso em vários filmes, né? Em várias situações. Dá afeto, dá respeito, dá chance de realizar os sonhos. A bandidagem diminui, entendeu? Inclusive, você já viu que tem bandidos, tem inimigos, tem gente que é extremista, mas como respeita o outro tanto, acaba tratando o outro melhor, né? Você deve ter visto isso lá em Tropa de Elite, no 2, quando o Capitão Nascimento rouba a fita que incriminava o deputado dos direitos humanos, devolve a fita para o cara não ser punido, né? E o cara era bom, o Capitão Nascimento sabe que o cara era bom, apesar de o Capitão Nascimento não ser dos direitos humanos, eles eram inimigos, mas ele via, esse cara é bem intencionado, tá? Ele pensa diferente, mas é bem intencionado. E detalhe, o cara era casado com a mulher do Capitão Nascimento, vivia com o filho do Capitão Nascimento. Entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de discernimento, né? Essas polaridades que a gente vive hoje, gente, é um grande problema para nós. Todo mundo sabe, aí, durante o ano todo, que eu sempre fui contrário à política, à forma de falar, de se expressar, né, do presidente Bolsonaro e tal, mas tem coisas que eu também tenho que ser inteligente bastante para ver que foram boas. Ó, estão criando um projeto de lei de proteção à Amazônia. Nós temos 138 sítios ecológicos no Brasil. O que
foi criado agora há um mês atrás. Nós temos 118 bancos privados no país. Cada banco vai cuidar de um sítio ecológico. E não vai dar dinheiro para o governo, não. Vai empregar diretamente o dinheiro lá para preservar. Igual aqui em Uberaba, estão preservando a Praça Pôr do Sol. Quem cuida da Praça Pôr do Sol é a Cicobi. Então, o Banco Bradesco vai cuidar do sítio X. O Banco Itaú... Isso é fantástico, gente. O banco está nadando em dinheiro. Toda hora chega uma notícia aqui para mim, ó, crédito aprovado, dinheiro, juro baixo, não sei o quê. Estão nadando em dinheiro. Quer dizer, isso foi uma política muito legal que ninguém tinha feito. Agora, por que muda o governo tem que mudar essa política, entendeu? Sabe? Então, não sei, eu acho que a gente tinha que governar mesmo pensando nas necessidades das pessoas, e não nessa política, né? Nessa coisa ilustrativa, tá? Ó, no ano em que todas as bocas foram impedidas de falar, no ano em que foi todo ele uma noite de terror, eu imagino a Revolução do Estado de Sítio de 37, tá? Esses jornais, únicas bocas que ainda falavam, ou seja, esses jornais ilegais, que eles chamaram de ilegais, né? Ilegais, beleza? Eram as únicas bocas que ainda falavam, então havia censura, né? Clamavam pela liberdade de Pedro Bala, líder de sua classe, que se encontrava preso numa colônia. E no dia em que ele fugiu, inúmeros lares, na hora pobre do jantar, rostos se iluminavam ao saber da notícia. E apesar de que lá fora era o terror, qualquer um dos lares era um lar que se abriria para Pedro Bala, fugitivo da polícia, porque a revolução é uma pátria e uma família. Então, o que é pátria e família? Fazer revolução socialista, certo? Eu acho que aqui acaba... Ah, tá, tem mais ainda a parte crítica. Quanto à linguagem, gente, você percebeu pelos trechos que a gente leu que não há dificuldade de entender nenhuma palavra dessa obra e nenhuma palavra de Vidas Secas, tá? A não ser aquelas palavras do Nordeste mesmo, que são de gírias locais. Mas por que eles escrevem palavras simples da forma mais simples possível? Porque eles estão escrevendo para o proletariado, que é semi-analfabeto. Então, se eles forçarem numa linguagem parnasiana, a mensagem socialista ficaria comprometida, né? Ela teria um obstáculo para se materializar na ação das pessoas. Então, a linguagem é sempre simples, mesmo porque são crianças analfabetas que falam, e por isso a obra ela ganha uma dimensão da capacidade de leitores. É isso que faz também os autores de best-seller. Se você for ler 50 Tons de Cinza, 50 Tons de Cinza foi pensado para as mulheres, qualquer um pode ler, né? Mas foi pensado para, eu estou dizendo que é o público-alvo, né? Uma espécie de narratário. Foi pensado para as mulheres frustradas, entre, sei lá, 20 a 30 anos, que vão se materializar na felicidade com o príncipe encantado que chega, certo? Aquela leitura lá, você pode pedir para alguém da 7ª série ler. Não tem dificuldade. Como não tem dificuldade de 50 Tons de Cinza, não tem dificuldade, meu querido John, os best-sellers, se eles usarem uma linguagem mais elevada, eles não vendem. Eles não vendem. Então, a linguagem tem que ser simples. E isso o Jorge Amado faz também em todas as obras dele, principalmente nas populistas, né? Naquela parte que eu falei, da Tieta, Gabriela Cravo e Canela e etc. Tá? O espaço, eu já falei para vocês, eles podem ser divididos em públicos e privados, né? Os meninos são os proprietários do lugar coletivo, mas eles não têm nenhum tipo de conforto. Eles dormem no chão, eles não têm travesseiro. Tem uma cena no metrô de São Paulo que já caiu no vestibular junto com essa obra. No metrô de São Paulo, assim, quando o trem entra no túnel, o vento que está lá tem que sair, né? E aí sai o vento que ficou aquecido lá dentro do túnel. E esse vento sai o que a gente chama de boca de lobo, né? Já que o metrô é embaixo da terra, aqui na calçada, então esse vento sai para cima. Então tinham crianças, gente, lá em São Paulo, dormindo aqui em cima, porque recebiam o calor do vento do túnel do metrô. Isso é desesperador, né? A gente não conseguir nem ajudar, mesmo que você ir lá e dê um cobertor para esse menino, esse cobertor não vai alterar a realidade dele, né? Você tem que ajudar, tem que dar o cobertor, mas o que fazer para que ele não precise mais dormir ali, né? Que ele tenha a condição de estar amparado pelo Estado. É complexo para caramba, tá? Bom, deixa eu ver o que mais. Então, está dizendo aqui, como já era de se esperar de um romance jornalista, Jorge Amado traça um panorama da cidade da Bahia. Contudo, se o espaço é urbano,
depreende-se após a leitura que se trata de um espaço fragmentado, espaços ricos, espaços pobres. Se de um lado temos o trapiche, que abriga dezenas de crianças abandonadas, do outro temos mansões, nas quais habitam somente duas pessoas, esposo e esposa, ou então uma vitalina solitária. Então, o que a gente percebe nessas duas comparações, né? Que o capitalismo, apesar de te dar mobilidade social, ele distribui mal a renda. Então, ele coloca um espaço muito grande para duas pessoas, ele acaba sendo um modo de distribuição injusta para a sociedade, né? Na concepção aqui dessa obra. Na concepção do Winston Churchill, ela vai ser a melhor coisa do mundo. Na concepção dos liberais e neoliberais, né? Um Adam Smith, né? Um John Locke, um Thomas Hobbes, um Paulo Guedes, Bolsonaro, ela vai ser a melhor coisa do mundo. Eu acredito que existe espaço para que o capitalismo se torne mais humanizado, mas só passa por uma via, pela humanização individual de quem é dono dos meios de produção. Tá? E isso aí você vai encontrar, então, alguns momentos, né, alguns exemplos de bons patrões, né, que vão distribuir melhor a renda, ok? Eu teria aqui uns dois para te contar, né? Não é o nosso caso agora, não vou fazer isso, mas eu já trabalhei para pelo menos duas pessoas que, de fato, tinham essa perspectiva de que a função deles é ajudar o outro que trabalha para mim, né? Eu tenho muito orgulho de de ter sido funcionário desse pessoal, né? Bom, na Cidade Baixa, onde passa toda a história, percebemos uma subdivisão do espaço e, para entendermos, basta estudarmos sobre o significado de casa e rua. Olha aqui o sentido, ó. Casa é proteção, né? Quando você vai ser demitido, fala, você está no olho da rua. Então, rua é o lugar aberto, não é o lugar fechado. Rua é o lugar de não cumprir regra, casa é o lugar de cumprir regra. Olha o que diz aí, ó. Entenda-se aqui como trapiche, é um espaço fechado, restrito, sem influência das normas que regiam a sociedade. Trata-se de um mundo que, se não é de sonhos, é aquele diferente da hipocrisia política administrativa brasileira. Já a rua, espaço aberto, é o local do fazer e acontecer, do perigo, da instabilidade, do choque de ideologias entre o coletivismo trapichiniano e o individualismo tirano daqueles que organizavam o local. Tá? E, por fim, a gente passar aí para o chat, temos o espaço da comunicação. Os jornais que veiculavam informações policiais eram fortemente influenciados pela elite. A gente vai chamar isso, se você quiser usar numa redação, né, de imprensa marrom. E um bom filme como repertório cultural, se você acha que isso pode cair no seu vestibular, é O Quarto Poder, com Will Smith. Ó, primeiro, executivo, legislativo, judiciário. O quarto é imprensa, tá? Dá uma olhadinha no Quarto Poder para você usar na sua redação. Muito bom filme. Eram parciais e discursavam a fim de encobrirem quaisquer fatos que poderiam abalar a imagem do governo, da elite ou da imprensa. Vê-se dessa forma que a obra não tende a equilibrar ou discutir tal situação. Sua intenção é relatar exatamente o oposto, discursar protegendo os excluídos do sistema. Então, nós temos dois veículos de informação, um a favor das crianças e um contra. Qual é contra? O jornal. Qual é a favor? O livro escrito do Jorge Amado, certo? Palmas para o Jorge Amado. Agora, antes de entrar em Caminhos Cruzados, esse eu vou comentar por alto, no nosso tempo aqui está escasso, como eu havia combinado com vocês, tá? Vamos começar aqui tudo de novo, né? Com a carta me chamando de senhor e eu ficando profundamente triste. Então, tecnicamente, o garoto é um produto do meio. Exatamente. Nesse livro, sim, eles são frutos do determinismo. Inclusive, isso é tão fácil de perceber que quando o Sem Pernas foi morar na mansão da Dona Esther, lá ele não roubava, ele não era agressivo, lá ele escutava as histórias, né? Ou seja, bastou ele ter acesso àquilo que era o grande sonho dele, de ter uma vida digna, que ele deixou de ser marginalizado, entendeu? Então, se ele está no meio economicamente privilegiado e tem um comportamento X, e quando está no meio comprometido economicamente, tem um comportamento Y, ele se move de acordo com o meio, exatamente. Inclusive, o determinismo sobre esse garoto, ele é tão forte que no momento em que ele não vê mais caminhos para a sobrevivência digna, ele se mata. Então, ele é vítima do meio,
do momento e da raça, porque ele é estereótipo daquilo que a sociedade não gostava na época, né? Pobre, negro, analfabeto, etc. Né? Mais ou menos isso. O José está perguntando, isso não é um paralelo entre cidade de Deus e cidade dos homens? Cara, pode também, porque eu acho que muda o espaço, né? A cidade de Deus se passa no Rio de Janeiro. Aliás, gente, para quem não assistiu, é forte, mas é muito legal ver esse filme, né? Que você vê, inclusive, que você pode, apesar de existir o determinismo, na vida real existem algumas exceções. Por exemplo, na obra que a gente trabalhou agora, o Sem Pernas se matou, o Pedro Bala virou líder sindical e o professor virou artista. Então, nem todo mundo se perdeu ou teve o mesmo destino, certo? Isso mostra que existe uma força do meio, só que essa força ela não é o mesmo resultado para todos. Quando essa força existe, o personagem se comporta, ou a pessoa se comporta de forma tão submissa que ela não consegue questionar esse meio, a gente chama isso de determinismo do século XIX, e ele tem um nome, determinismo de tensão mínima, e foi isso que aconteceu na obra O Cortiço. Os personagens lá são fruto do meio, mas eles não questionam esse meio. O meio faz a pombinha virar prostituta e está tudo bem para ela, ok? Não há problema nisso. Agora, no século XX, a gente tem uma literatura tão mais politizada que os personagens sofrem de uma tensão crítica. Então, é o que acontece em Vidas Secas e em Capitães da Areia. Então, o meio age, só que assim, a Vitória não está satisfeita, ela quer uma cama, ela não está bom assim. Ela não consegue comprar cama, mas ela sabe que o caminho da felicidade está em adquirir aquela cama. Né? O Fabiano sabe que os meninos estão passando fome e que assim a Vitória está com roupa rasgada. O menino sabe que ele não sabe o que é a palavra inferno. E aqui é a mesma coisa. Os meninos são vítimas do meio, mas eles já sabem que são injustiçados e que não querem ficar como estão. Então, cada um vai tomar o seu caminho. Um tomou a decisão de se matar, outro tomou a decisão de ser artista, de caminhar naquilo ali, outro tomou a decisão de ser um líder sindical, e assim por diante, tá? Quando a gente estudar na segunda metade do século XX, e a gente tiver a influência de Sartre, a gente vai ter o determinismo de tensão transfigurada, que é aquele que acontece lá com Macabeia. Não sei se vocês lembram dessa história. Macabeia, aquela moça nordestina que conseguiu chegar no Rio de Janeiro, ela nem sabe que ela existe. Portanto, o meio que age sobre ela é tão, assim, imperceptível que ela não questiona o meio, mas também não questiona si, não questiona nada e se sente feliz nessa sociedade que ela vive, tá? Então, eu concordo com você, pode ser um paralelo em Cidade de Deus e Cidade dos Homens, inclusive esse título, Cidade de Deus e Cidade dos Homens, é também um paralelo a Santo Agostinho, que tem um livro chamado A Cidade de Deus, que para ele a administração pública não poderia ser para cidadãos comuns, mas deveriam ser para aqueles escolhidos por Deus para conduzirem a sociedade para uma salvação coletiva, né? E aí o produtor, né, coloca o nome Cidade de Deus para fazer até uma oposição, né? A cidade de Deus é a cidade dos homens, né? Não tem ali o que salva, certo? A Melina perguntando, Gustavo, quem foi mesmo que foi preso e saiu revoltoso? Ó, o Sem Pernas, ele era preso constantemente porque ele não dava conta de correr, né? Então, quando eles faziam pequenos roubos, eles iam lá na feira, por exemplo, roubavam comida ou roubavam uma carteira, por exemplo, corriam. E, de repente, quase sempre o Sem Pernas era preso. Então, ele apanhava lá na cadeia para motivo de riso dos soldados. E ele, logicamente, saía revoltado. O outro preso foi o Pedro Bala, que ele foi preso, ficou na solitária e saiu agora consciente que deveria matar soldado. Então, os dois foram presos, os dois saíram revoltados. Tá? Tem um capítulo importante que eu não comentei, eu acho que eu devo, é o momento que chega o carrossel, né? Essa cena é linda, gente, o carrossel. O carrossel chega na cidade e eu não sei se você sente isso, mas eu acho o carrossel uma coisa tão monótona,
uma coisa tão boba, aquele negócio circular, o cavalo vai assim, uma coisa tão, até certo ponto, idiota. Mas eu acho que eu consigo fazer essa leitura porque eu tenho outras formas de lazer, né? Eu consegui ser criança, eu tinha bola, eu tinha videogame em casa, né? Eu subia em árvore, entrava em rio. Então eu tinha uma liberdade que os meninos não têm. Os meninos aqui tinham que, enquanto eu estava jogando bola, os meninos tinham que arrumar comida, né? Então eu acho que carrossel para eles era um momento em que eles podiam ser de fato crianças. Então, o carrossel chegou cheio daquelas luzes, girando, aquela música, os moleques ficaram empolgados, tal, né? E aí, o Sem Pernas conseguiu emprego na bilheteria. E ele já pediu para o patrão, falou assim, olha, quando todo mundo for embora, estiver fechando o parque, você não deixa meus amigos dar uma voltinha, só uma voltinha no carrossel, né? E o patrão deixou. Viu que eu te falei? Existem patrões que vão ali, né, dar uma dilatada, uma diluída nesse capitalismo que é muito violento. O patrão deixou. Então, no outro dia estava combinado, e aí chegou o padre José Pedro, e ele pegou dinheiro da diocese, era um padre socialista, hein? Pegou dinheiro da diocese para dar para os pobres. Não é isso que tem que ser feito? Só que isso não pode ninguém ficar sabendo, porque não vai dizer que estão ajudando delinquentes, que o padre é comunista. Eu não sei, eu acho que a função do padre é essa mesmo. Ele chegou com dinheiro para Pedro e Bala e falou: tá aqui, meu filho, eu trouxe o dinheiro para vocês irem no parque. Pedro Bala todo sem graça, todo mundo olhou para um lado, para o outro, tá? E o Pedro Bala disse assim, olha a dignidade dos moleques, hein? Seu padre, o senhor não fica bravo com a gente, não, mas você podia dar esse dinheiro para quem precisa mais do que nós, porque a gente já conseguiu entrar de graça, porque o Sem Pernas pediu lá para o patrão e o patrão deixou. Então, nós não vamos precisar hoje. Não, obrigado, viu? Então, veja, eles não roubam porque eles querem ficar ricos. Eles não roubam para acumular dinheiro. Eles não roubam para ascender socialmente, como fazem alguns que já são senadores. Cara, deputado ganha mais de 100 mil por mês, os caras ainda roubam. Né? Eu não entendo isso, né? Se eu ganhasse 30 mil por mês, que é o salário base deles lá, eu ia trabalhar igual um leão e não precisaria roubar nada. Eu andaria de carro novo, viajaria, pagaria meu aluguel. Agora os caras ganham tudo e ainda roubam. Né? Então é uma cena que eles sobem ali no carrossel e brincam, né, de cavaleiros, dando tiros imaginários, brincando. Mas é uma cena de extrema delicadeza para mostrar que eles só queriam uma coisa: a chance de poderem ser crianças, ok? Só isso que eles queriam, uma cena belíssima. Beleza, a menina está dizendo, e por que essa obra é considerada a segunda fase modernista? Olha só, pergunta interessante, né? Vamos voltar aqui. Olha só, nós temos a segunda fase aqui, 1930, 1945. Nessa fase, nós tivemos aqui a queda do capitalismo com a crise de 29, e os socialistas acharam que era o momento de implantar essas ideias via arte. Então, é o momento da literatura socialista. O Drummond, lembra que a gente já estudou? Ele era comunista no texto. Ele nunca assumiu isso enquanto pessoa, mas o texto é sim, tá? Essa é a grande crítica que fazem contra ele, que ele falava uma coisa e fazia outra no texto. O Vidas Secas é uma obra comunista. Essa aqui do Érico Veríssimo, que ele condena a elite de Porto Alegre, é uma obra comunista, entendeu? Então, essas obras comunistas, elas estão na segunda fase. Por quê? Na primeira fase, são as obras folclóricas, nacionalistas, que mergulham na nossa base cultural. São obras que têm outra pegada, né? De fazer o antropofagismo, criticar o parnasiano. Então, se na primeira fase, acho que isso aqui vai te ajudar, Melina, na primeira fase, o sujeito que escreve, que eu estou chamando de eu aqui, ele entra em contato com a estrutura do texto, quer fazer poesias com versos brancos e livres, quer falar de nacionalismo, quer fazer piada, eles gostam muito da piada, né? Da paródia. Na segunda fase, o eu que escreve vai entrar em contato com o mundo. E o que tem no mundo? Segunda Guerra Mundial, crise da Bolsa de Valores, Holocausto, ascensão do nazifascismo. Então, na verdade, eles estão no segundo momento, porque o segundo momento é o reflexo do contexto que mundial entre 30 e 45. Por isso que a gente chama essa fase, nesse segundo momento, fase de neorrealista, porque não tem fantasia, você viu? Não falei nada de fantasia aqui, não tem idealização, não tem gente voando, né? Não tem arco-íris no final. E neonaturalista. Um cara que chega a jogar uma mulher na areia, estuprá-la, é porque ele está se comportando como bicho.
Uma cadela anuncia um cachorro correndo atrás dela, tá, não sei o que. É assim que eles vão fazer enquanto bichos. Se o ser humano está agindo assim, é porque, ó, ele está na fase instintiva, no primeiro momento do seu ensaio enquanto humano, momento ainda animalizado. Né? Tudo bem. A Moniz está dizendo, no filme O Paió, as crianças que vivem como as retratadas nessa obra foram mortas a mando de um dono de uma loja, ou seja, a própria sociedade colabora para essa realidade. Moniz tem uma máxima, né? uma frase que circula aí no meio crítico acadêmico que fala o seguinte, a burguesia que cheira toda a cocaína de noite manda matar todos os traficantes de dia. Ok? Pega um exemplo. Por que que existe ladrão que rouba carro, rádio, toca-fita não, né? Não, tô vendo, hein? Por que que existe ladrão que rouba rádio de carro? Né? Você concorda? Porque ele rouba porque tem alguém que compra. Se toda pessoa que chegasse, ó, tem um som ali, você quer? Você falasse, não, obrigado, vou comprar na loja, ninguém compraria mais. Então, quem é corrupto? É o vagabundo que quebra o vidro do carro? Ou o vagabundo que quebra o vidro do carro e também o que compra? Entendeu? Então, a gente fala também dos políticos, mas a gente tem muita dificuldade de se manter na linha ética. A gente é corrupto desde o nosso nascimento, desde o berço, né? Eu tive um problema com a minha carteira que eu atingi 20 pontos, né? Fui trabalhar em Uberlândia, eu trabalho em Uberlândia na sexta-feira, então eu saio da 050, passo em frente ao Parque do Sabiá. Quando você anda naquela avenida lá, não sei se você conhece, lá o radar é 60 por hora. Então eu colocava o piloto automático do meu carro para 60 por hora. Então na minha cabeça eu nunca vou tomar multa, certo? Então todos os radares 60 por hora. O último radar, antes de chegar na João Naves, é 40 por hora. Eu só não tomei mais multa porque tinha dia que eu chegava, o semáforo estava fechado, eu parava. Mas quando eu parava, quando eu passava no semáforo, eu tomava multa. Então, eu tomei 4 multas em 2017, recebi a carta agora que eu já atingi os 20 pontos e que eu devo levar a minha carteira lá, fazer os cursos e suspender minha carteira. Antes de eu saber como é que funcionava, eu liguei nos despachantes para saber e tal, né? E acabei conversando com uma pessoa que disse para mim, olha, infelizmente não tem como fazer nada, não tem recurso. Você pode até fazer um recurso, não funciona, né? Mas se você me pagar R$ 1.500, eu resolvo para você. Você entendeu? Aí eu falei, olha, obrigado. Quantos não pagaram para ele? Porque se ele está me oferecendo, é porque tem sistema, mas o sistema funciona, né? Ele disse que tem um contato lá em BH e tal. Eu falei, não, obrigado. Aí liguei no escritório de advocacia para poder ver se é possível um advogado fazer o recurso. O advogado me cobrou R$ 1.500. Falei, é certeza de dar certo? Ele disse, não, vou fazer só o recurso. Quem vai decidir isso é o Detran. Aí você olha o que é lícito, o que é ilícito, o ilícito funciona, o lícito não, e todos os dois só querem os R$ 1.500. Entendeu? É muito difícil a gente se manter ético. Essa é uma prova que o Espiritismo fala muito, que ser rico é mais difícil nesse sentido de manter-se ético do que pobre, porque as portas todas se abrem. Se eu tivesse o dinheiro sobrando, talvez eu pagaria R$ 1.500. Se eu tivesse muito dinheiro sobrando, talvez eu mentiria para minha esposa que iria numa reunião em Ribeirão, iria fazer coisa errada. Então, a questão ética, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, entendeu? Porque a gente para em fila dupla, a gente fura fila, a gente fala mal de todo mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos em transição para uma vida melhor. Tá? Então, não é a política do Brasil que é corrupta. A sociedade brasileira é corrupta, a política é um espaço em que ela aparece para nós via jornal, entendeu? Mas a todo momento ela está aí, nítida para nós, certo? O Guilherme está dizendo... deixa eu ver aqui, peraí. A Moniz está dizendo, por que Volta Seca viu o sertão como positivo, ao contrário de Fabiano e sua família em Vidas Secas? Porque Fabiano não vivia na cidade. Ele vivia no sertão, o sertão oprimia. O sertão negativo, que é ali que eu sofro. E o Volta Seca vive na cidade. Cidade é negativa, soldado é ruim, eu não sei o que, eu vou para lá que eu vou matar soldado. E outra coisa, o Volta Seca vê o sertão como liberdade. Liberdade de ação, né? De escolha, né? E Fabiano vê o sertão como uma dificuldade, uma opressão, né? Mesmo porque também é outra situação, ele é pai de família, tem que sustentar 2 filhos, né? São posturas diferentes. E o Guilherme está dizendo, Gustavo, bom dia, tudo bem? Joia.
Então, é forçado eu falar que a segunda fase, os poetas faziam sátiras à ausência do Estado. É forçado até aqui porque nem todos fazem isso, viu, Guilherme? Quem faz isso, alguns poemas do Drummond, a maioria dos poemas do Drummond, alguns do Vinícius, né? Então não pode falar, não pode generalizar. Você pode falar de figuras específicas ou de poemas específicos. Ou é mito forçado, porque, adoro fica muito evidente as críticas contra o capitalismo. Fica evidente. A segunda fase é marcada por isso mesmo, certo? Exatamente, tá? Mas aí também a gente não pode deixar de lembrar que na segunda fase a gente tem o grupo dos religiosos, lembra? Do grupo Festa, né? Do Jorge de Lima, tá? Então tem aqui, da Cecília Meirelles, então também tem aqui, a gente não pode falar que toda a segunda fase é assim. Tem o samba do Vinícius de Moraes, os sonetos de amor que ele faz, então tem que tomar cuidado na generalização. Mas, de forma global, a segunda fase é marcada por isso. E esses expoentes que fogem a essa regra representam menos produções artísticas, até em quantidade mesmo, tá? Queridos, é isso, né? E caminhos aí cruzados, né? Em 2 minutos, é a história de ricos, de 3 famílias ricas, mais a quarta que ganhou na loteria, e essa quarta vai sofrer dificuldade para ser aceita, porque o grupinho dos ricos vai negar o emergente. Para ele ser aceito, ele vai ter que fazer uma mansão e dar uma big festa para ser conhecido na cidade, enquanto o magnata da cidade dava 5.000 cruzados para a igreja de doação anual, ele vai dar 25.000, ou seja, ele vai ter que chegando, fazer presença, tá? Em contrapartida, toda essa elite explora o proletariado. Então, esse que ficou rico vai ter uma amante, vai comprar um apartamento no centro de Porto Alegre para uma amante francesa. E ele não tinha. Quando ele era pobre, ele trabalhava, ele e a esposa na mercearia todos os dias e amava a mulher dele, certo? Então, está dizendo que o dinheiro já corrompeu esse sujeito aqui, né? O José Maria Pedrosa. E a gente vai ver que as relações, elas são tão focadas em um se sobrepor ao outro, um se dar bem pelo jeitinho brasileiro, às custas da exploração do outro, que não há laços que ficam permanentes nas nossas relações. Os laços são efêmeros. Uma pessoa passa pela outra, né? Explora e passa. Por exemplo, o sujeito que é dono de uma multinacional, aqui nessa obra, ele tem uma amante lá no subúrbio. Então, ele explora o subúrbio até sexualmente, né? E além disso, essa obra tem um viés importante, que talvez seja o que mais chame a atenção quando você for ler. Pega a minha resenha lá no meu blog, por favor, que é a questão do tempo. Essa obra começa na quarta-feira, quinta, sexta, sábado. São 4 dias de narrativa, tá? Então, o mais importante é justamente isso. Começa num dia de neblina, um dia que os personagens estão ali meio entediados nas suas casas e articulando planos para passar pelos outros e se dar bem. Depois chove, né? Desculpa, depois faz muito calor, né? Faz muito calor, chove e depois começa a neblina de novo. É como se o ciclo de articular uma coisa para sacanear o outro, ela chegasse ao ponto de ser elaborada, chegasse ao ponto de ser executada, depois cai uma água para esfriar tudo de novo e a gente começa tudo de novo, certo? No mesmo dia que o cara vai lá e tem relação sexual com a amante no subúrbio, ele passa numa loja, compra flores e manda para sua esposa, que era aniversário dela. Ok? É isso, né? O que os caras aqui estão vendo da nossa grande elite brasileira. Toda elite é desse jeito? Óbvio que não. Mas o projeto dos caras é falar que isso não presta de uma forma genérica. Mas tem gente boa e digna na elite? Tem. Como tem gente boa e digna na favela, como tem gente boa e digna na igreja, como tem gente boa e digna lá na Câmara de Vereadores, e tem o contrário também. Certo? É isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ok, obrigado. Valeu, Guilherme. Abraço então para todo mundo. Bom almoço, tá? Até próximo encontro. Eu acho que agora, valeu, menino. Acho que o próximo a gente vai para a terceira fase modernismo. Eu tenho que olhar na apostila de vocês, tá bom? Abracinho e até.
Obrigado, Eliana. Até mais.